Então, pessoal, a palestra que eu preparei para esse evento é para tratar de responsividade com FMX, voltado ali para uma parte mais de PDV, parte de pagamentos, parte de tela, e como a gente consegue otimizar o mesmo código, ou a mesma tela, o mesmo processo que a gente vai fazer em vários softwares ou em vários dispositivos, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou desenvolvedor Delphi há mais de 12 anos, estou quase metade da minha vida desenvolvendo Delphi, né? Comecei bem cedo. Eu falo que o Delphi entrou na minha vida de uma forma até como um business mesmo, porque eu comecei a programar em Delphi porque um amigo do meu pai programava, era muito bem financeiramente, né? Era muito rico, ganhava muito dinheiro com Delphi. Ele criou um software para uma rede de posto de gasolina, e aí eu via a prosperidade dele, e minha família era longe de ser próspera, e aí eu queria conseguir alcançar o que ele tinha, conseguir entender, conseguir chegar no patamar que ele tinha ali de poder aquisitivo, né? E por isso eu decidi ingressar com Delphi. Na época não existia cursos, então eu tive que ir muito na raça, né? Ir muito atrás de revistas, atrás de artigos, atrás de professores particulares para conseguir entrar no mundo do Delphi, né? Entrar no mundo da programação. E quando eu comecei com Delphi 7, né? Então, esse é um pouco da minha história. Hoje eu estou muito focado na parte de FMX, na parte de back-end, apesar de já ter trabalhado com mobile, né, com VCL, muito com VCL, né, com emissão de nota, com sistemas VCLs padrões, né, que a gente conhece bastante, mas hoje em dia eu estou muito focado em FMX, né, em mobile e em back-end também, tá? Por conta dessa dificuldade que eu tive no começo, de conseguir encontrar materiais, de conseguir encontrar artigos, quando eu tive uma pequena oportunidade, um pequeno lapso de memória, assim, de querer compartilhar o que eu sabia, quando eu percebi que eu estava fazendo algo que poucas pessoas estavam conseguindo fazer no nosso meio, ou pelo menos que para mim era poucas pessoas, que eu não conseguia ver isso, eu fundei o canal Delphi na Veia, que na verdade no começo ele era apenas um teste, era uma coisa para mim, era uma coisa minha, pessoal. Eu queria ali documentar o que eu estava aprendendo, eu queria fazer algo para mim daqui a algum tempo poder visualizar todo o meu processo de aprendizado, daquilo que eu estava aprendendo. Então eu criei o Delphi na Veia para mim, e acabou que isso se popularizou, e hoje eu tenho uma comunidade no YouTube com mais de 1.200 pessoas, e no Instagram é uma coisa mais íntima ali, né? De 700, quase 800 pessoas. Então, eu também, nas horas vagas, quando sobra um tempinho ali, eu tento fazer algum vídeo explicando ou mostrando para as pessoas algum conteúdo legal. E hoje eu quis trazer esse conceito de responsividade, tá? Porque eu comecei a perceber, né, de um tempo para cá, que a gente está perdendo muito tempo. E essa perca de tempo, ela tem uma causa que é duplicar muito código. A gente precisa de criar uma regra de negócio para um aplicativo. A gente precisa de criar uma regra de negócio para o nosso sistema desktop. Precisa de criar uma regra de negócio para o nosso sistema web, para a nossa API. Então, a gente perde muito tempo duplicando as mesmas metodologias, o mesmo código, a mesma regra de negócio, às vezes, entende? E o conceito de responsividade, ele não nasceu no Delphi, né? Ele vem de outras linguagens. Então, a ideia é que com o mesmo, não sei se tem como apontar aqui nesse negócio, sei lá, mas com a mesma tela, eu consiga mostrar várias informações diferentes, e só na forma de compilar eu consiga exibir essas informações diferentes em vários dispositivos, com vários tamanhos de tela. Então, imagine como que deve ser o mundo ali, quando você tem um site, você monta um site, né? Aí, beleza, o site está funcionando lindo, tá lá a regra de negócio toda estruturada, tudo lindo, tá tudo funcionando. E agora você precisa de criar um aplicativo.
Aí o que você faz? Você vai ter que reescrever tudo. A mesma coisa do RP. Você tem lá seu RP todo montado, todo lindo. Aí você reescreve tudo, você vai ter que fazer tudo de novo. Sabe? Por que já não montar algo, já que a gente vai ter que fazer isso, por que já não montar algo pensando ou visando fazer 2 em 1, 3 em 1, né? Hoje, por exemplo, eu já passei por algumas empresas e em uma delas eu tinha um sistema lá que ele era um sistema web, mas ele no aplicativo dele era um WebView. Ou seja, a empresa criou apenas um produto só. E aí quando ela compilou para mobile, ela colocou um browser e o browser faz lá a navegação e pronto, tem outro produto, acabou. Então pensa o quanto isso é conceituoso, né? Assim, de performance, de velocidade, de quando você consegue fazer isso. E beleza, né? Então esse é o conceito da responsividade, a gente poder modular o nosso software, né? Aquilo que será visto pelo usuário de acordo com a forma da tela, ou com a quantidade de pixels que há na tela, né? Mas isso... Nunca ouvi falar sobre isso, né? Como é que eu faço isso no Delphi? Será que é possível fazer isso no Delphi? E né? E aqui cabe uma coisa também, gente. Eu tô no mundo mobile, né? No mundo FMX já tem bastante tempo. Já passei bastante nervoso, até bastante perrengue no mundo mobile. E o Adriano, que apresentou aqui agora há pouco, ele preparou bem esse terreno de mostrar aquela tela enorme, com vários componentes, né? E as pessoas, elas têm muito costume de fazer isso. Eu já peguei muito projeto daquele jeito, que o cara tem um RP e, assim, nada contra, é normal isso acontecer. O cara tem um RP e acha que vai colocar o RP dentro do mobile, e não é assim que funciona, porque isso não funciona desse jeito. Essa responsividade, ela não vai funcionar daquela forma. Então, é a mudança do mindset mesmo, mudança da cabeça mesmo, de pensar que existe um mundo mobile, existe um mundo VCL, existe um mundo browser, são mundos diferentes, tá? Então, para isso funcionar dessa forma, né, o mundo web, ele criou uma coisa chamada Bootstrap. E o Bootstrap, ele faz isso daqui com maestria. Mas por que ele faz isso com maestria? Porque o Bootstrap... Vou tomar um pouquinho de água também, que eu tô com a boca um pouco seca aqui. Mas vamos lá. O Bootstrap, ele consegue criar colunas. Então, quando você pega essa tela, imagina que aqui a gente está falando da tela do navegador, beleza? Então, a gente tem a tela do navegador, ou pode ser a tela do seu RP, entenda como quiser. A tela do notebook, tá? O que está rodando ali é indiferente. A tela do notebook. Então, você tem a tela, o Bootstrap, ele pega essa tela e ele divide ela em 12 colunas, tá? 12 colunas. E aí, ele vai mapeando essas colunas de acordo com as âncoras que você pode fazer. Então, você tem lá o modelo mid, large, extra large, não sei o que e tal. Ou seja, para cada tipo de tela que ele mesmo identifica, ele vai se responsivizando, né? E esse conceito já é usado há muito tempo. Tá? Já usaram muito tempo, inclusive dá para usar ele com o Delphi em projetos como Unigui, Hardcore, Intraweb. Acredito que dá para usar, não conheço muito bem, mas eu acho que dá para usar. Então, esse conceito, ele já existe. O que eu fiz, o que eu procurei dentro do Delphi é como reaproveitar esse conceito para projetos FMX. Como que eu consigo usar esse conceito do Bootstrap para criar telas que podem ser usadas, não que vão ser usadas, mas podem ser usadas tanto em projetos para Windows, projetos para Android, para iOS, para macOS, para aqueles totens lindos lá da Tectoy, por exemplo. Então imagina olha o tanto que deve ser legal, né? O tanto que pode ser legal você criar um projeto que vai rodar dentro daquela tela da Tectoy, daquele totem da Tectoy gigante. Você dá um F9 lá, compila ele para lá, beleza? E aí você só troca lá o dispositivo sem mexer nada no código para o Android, ou para o iOS. Esse é o conceito. Então vamos lá. Responsividade, ela é a capacidade de responder rápida e adequadamente
ao que ele é perguntado, adaptando-se às circunstâncias. Que aqui, no caso, as circunstâncias seriam o tamanho da tela, né? Então, a tela grande, ela vai se adaptar de uma determinada forma, ela pode ou não estender o seu componente, o seu botão, o seu grid, seu list view, seu frame, sei lá. Então, isso é um ponto interessante, né, do que é o conceito também. E aqui, trouxe um pouquinho de número, depois a gente vai entrar em código, tá? Até que bom que meu computador funcionou aqui, porque estava com um problema no HDMI, mas que bom que funcionou, que eu queria mostrar um pouquinho de código. Hoje, são 242 milhões de celulares em uso no país, para 214 habitantes, de acordo com o IBGE. Gente, isso aqui é mais gente, é mais celular do que gente no país, tá? Vocês que não estão querendo colocar aí esse mobile, porque acham que o seu cliente não precisa, é gente pra caramba. Computadores, né, são 216 milhões em uso para 242 milhões de habitantes. Também é muito computador, né? Muito mais celular, mais computador tá aí. E com certeza, aqui eu não peguei no fio da navalha aqui o número correto, inclusive eu acho que está um pouco desatualizado esse número, mas acredito que a maioria dos celulares aqui, estamos falando de universo Android, tá? O universo iOS, ele é um público nichado e é um público muito fiel, mas de forma geral, a gente está falando de dispositivo móvel aqui, né? 242 milhões é dispositivo pra caramba, tá? Até porque isso foi democratizado, né? Então, hoje você compra um celular muito barato, né? Não tem como não ter, né? Como resolver esse problema, então, né? Como resolver esse problema? A gente tem, então, um problema lá da responsividade e tal, e tem o Bootstrap. Como eu falei, o Bootstrap, ele coloca, né, a nossa tela, divide a nossa tela em 12 colunas, né? E aí, pesquisando um pouquinho, não muito, encontrei esse cara. Pô, Grid Panel Layout. Grava esse nome. Cara, esse cara, o que ele faz, né? Ele cria pra mim, lá, quando você coloca o cara na tela, ele vai ter essa estrutura, tá vendo? Ah, achei aqui onde eu... Olha, rapaz, coisa linda, hein? Pelo amor de Deus, não ficar com o dedo, né? Tá merda. Então vamos lá, ó. Nossa, tô até emocionado. Cara, então, esse Grid Panel Layout, ó. O que ele faz? Você coloca aí na tela, ele cria essa Column Collection, ele cria o Control Collection, ele cria uma outra que tá ali para baixo, que chama Row Collection. O que você consegue fazer com ele? Com ele, você cria quantidade de colunas que você quiser. Aqui ele não determina que seja 12. Aqui você pode fazer quantas você quiser, tá? Você cria as colunas e você cria um size type para ela, né? Você determina um size type para ela. No caso aqui eu determinei como porcentagem, tá? E aí você decide quantos por cento da tela aquela coluna vai ter. Então, lá voltando um pouquinho, né, fazendo esse paralelo com o Bootstrap, lá você até tem a opção, se eu não estou enganado, de determinar da mesma forma que as porcentagens das colunas. Mas, se eu não me engano, lá é um pouquinho mais fixo, tá? Mas o conceito por trás é o mesmo. Imagine que você precise aqui de ter 12 colunas, tudo bem. Você pega a tela, divide ela por 12 e você vai ter os valores dela aqui, certo? Ou então divide igualmente, né, de 12. E aí você vai ter o Raw Collection, que aqui seria o mesmo conceito, só que no caso das linhas, né? Uma embaixo da outra. A mesma coisa, só que aqui, por exemplo, ó, eu tenho, aqui no caso das linhas, eu coloquei uns como porcentagem, outros como os valores absolutos, ou seja, eu preciso que essa linha tenha um weight de 48. Então, não vai mudar, vai ser sempre, para todas as plataformas que eu colocar, vai ser sempre esse tamanho. Ou então, eu posso simplesmente deixar que o próprio sistema ele ajuste para mim essa quantidade, esse tamanho, né? Tá? Então, eu tenho o Raw Collection, e o outro é o Control Collection. Aqui cabe uma coisa, né? O Control Collection, eu vou atribuir para ele o controlador, no caso, um componente. Por exemplo, eu tenho aqui o Rectopo, né? Que eu associei a essa coluna, ou melhor, eu associei esse controle para esse cara aqui e eu determinei que ele vai ser da coluna 2 e ele vai ter um span de 2 colunas, né? Eu vou mostrar isso tudo lá na tela, tá, gente? E a mesma coisa para a linha, tá? O que isso faz? Faz isso. Então aqui, ó, eu tenho a divisão exata
de como como eu posso trabalhar, né, com o Grid Python, tá? No final de tudo, ele vai criar isso aqui para mim, que vai ser uma tela, onde eu vou estar dividindo ela em linhas e colunas, né? E aí, essa mesma tela aqui, eu vou poder pegar ela e colocar ela num totem com tela de 50 polegadas, se eu quiser, que ela vai ser responsiva o suficiente. Eu posso pegar esse cara e só virar ele para um Android de tela de 6 polegadas, que também vai funcionar. Como fica o tamanho das fontes? As fontes, elas são responsivas, mas não tanto. É que assim, eu não fiz o teste de colocar nos 50 polegadas, tá? Coloquei no meu notebook e no meu celular. Funcionou, bonitinho, não tive tantos problemas, tá? Mas eu não tenho uma televisão de 50 polegadas ainda para colocar isso aqui, né? Mas nada. Acredito em você, cara. Então, é isso, assim, basicamente, tá? Aí ele vai criar essas 5 colunas. Aqui no caso eu criei com 5 colunas e criei com 8 linhas, tá? Para quê? Para criar uma coisa orgânica, né? Para ficar uma coisa bonita, tá? Assim, eu tirei um print da tela do Delphi, tá? Essa tela aqui, esse print aqui é um print da tela do Delphi. Mas esse aqui é um print do meu celular. Ó, tá vendo? Você perguntou um pouco mais sobre a fonte, ó. Se você fizer um paralelo, ela dá uma mexida, mas não é uma coisa absurda. Tá? Ó, você pode ver até pelos botõezinhos aqui embaixo, aqui, ó. Né? E esses componentes aqui são componentes que eu mesmo criei da paleta de iOS Components, tá? Vamos lá. Vamos para o código. Bom, essa daqui... Tá apresentando aqui ainda? Acho que eu tenho que parar a apresentação, gente. Desculpa, eu sou muito noob nessas coisas. Pronto. Bom, vamos lá. Tecnologia demais, né? Então essa daqui é a tela, tá? Aqui a gente vai ter, então, como eu tinha mostrado lá para vocês, a gente vai ter os Control Collections, né? Que seria as Columns Collection, que seria as colunas. Aí eu posso aqui, então, determinar por essa Column Collection as colunas, e aí eu posso determinar também os controles dela, né, os controles que vão ter para elas, e também os Raw Collection, que seriam as linhas. Eu vou tentar colocar uma lupa aqui, ver se eu consigo dar uma aproximada. Então, mostrando um pouquinho mais aqui, dessa forma que ficaria, né? Como estava lá no slide. Beleza. Vamos voltar um pouquinho para cá. Eu queria mostrar mais código mesmo, então. Beleza. Esse é o conceito. Agora, será que... Como vai funcionar quando a gente rodar, né? Vamos lá. Tava rodando até a noite, estava rodando, então... Tá rodando. Beleza. Então, ó. Esse aqui ficaria o projeto, tá vendo? Esse projeto é um projeto só de exemplo, tá, gente? Aqui eu fiz com o mínimo de esforço possível de tentar chegar a um RP. Mas o esforço que eu fiz para tentar chegar próximo ao RP é coluna lateral, que eu acho que 90% dos RPs tem, e essa coluna, esse topo aqui. Tá? O que vem aqui no meio é irrelevante. Você poderia colocar um frame aqui dentro, poderia colocar... Por exemplo, eu coloquei essa lista aqui, ó. Certo? Eu coloquei essa lista. Mandei criar essa lista. Tá, mas... e se eu fizesse ela um pouco menor? Assim. Deixasse um pouquinho menor assim. Não tem problema. Os frames eles se ajustam ao tamanho, né? Daí. E também, aqui em cima, eu coloquei um horizontal scroll bar para que eu pudesse ver os itens do menu. Tá? Se você reparar, quando ele abaixou a partir de diminuiu, né? A partir de uma determinada quantidade, ele sumiu esse menu lateral. Isso daqui, no Bootstrap automático, tá? Isso daqui dá para programar lá pelo Bootstrap. Aqui, eu tive que fazer um código
que ele faz exatamente isso. Ó. Se a largura da tela diminuir de 768, que é um tamanho mínimo ali para um celular, se não estou enganado, ele tira a coluna 1, que é a coluna que está fazendo a manutenção, ou que está, né, atribuída para esse carinha aqui, para esse retângulo, que é essa coluna 1, né, coluna 0, coluna 1, ele esconde essa coluna, ele simplesmente diminui ela para 0. Tá? E mexe aqui também na coluna 6 também, mas é irrelevante. Beleza. Aí agora o desafio todo é pegar e colocar isso no Android, né? E ver se vai funcionar. Ó, eu tô com o pendrive do Daniel aqui. Tá. Vamos ver se vai funcionar. Ixi, cadê o Android? Ah, tá aqui. Tá. Enquanto tá compilando aqui no Android, deixar compilando. Eu tenho aqui um outro modelo, mas esse outro modelo ele já não faz parte do Grid Painel Layout. Eu quis fazer dois paralelos, que é usando, nesse caso, usando o Float Layout. Pessoal, só uma dúvida. Quem já usou o Grid Painel Layout? Eu também? Ah. Então, é muito legal conhecer quem já usou, porque eu tô aí suspeito para falar do Grid Painel Layout. Acho que deu algum problema com o meu Android aqui, mas não tem problema. O Grid Painel Layout, ele tem me surpreendido, tá? Eu tenho usado bastante ele nos meus projetos e ele tem esse conceito de criar essas linhas aqui. E isso tem me ajudado bastante. Eu queria mostrar um outro case aqui para vocês, que eu tinha preparado também, que era em cima do Float Layout. Esse Float Layout, ele é bem parecido com o Grid Painel Layout, mas esse Float Layout ele tem mais o conceito de você poder quebrar os itens. Então imagine só. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Beleza. Tá. Aqui eu tenho a estrutura do meu projeto, né? Eu tenho o Form, beleza? O Tab Control, o Page Control e o Float Layout. Esse Float Layout, ele é bem parecido com o Grid Painel Layout, só que ele automaticamente faz com que os componentes se ajustem na tela. Então, pensando em algo responsivo, isso daqui é uma outra boa alternativa. Deixa eu ver se agora eu consigo mandar aqui, senão vai dar erro. Que até 5 minutos atrás não estava dando erro. Aí eu vou abrir aqui o AnyDesk para espelhar a tela. Aqui, ó. Pronto. Se o Wi-Fi permitir. Legal. E olha só. O Wi-Fi não colaborou. Aí tá tentando aí. Pronto. Consegui. Então, esse daqui é um exemplo claro do Float Layout, tá? De como o Float Layout consegue usar. Olha como é que é bem, até de certa forma, parecido, né? Com a usabilidade dele no Windows. Então, para quem tem aí, para quem quer usar um RP, por exemplo, isso daqui é uma boa alternativa. Aqui eu fiz de uma forma bem mínima, tá, gente? Mas a gente poderia usar
diversas coisas aqui dentro dessa tela aqui para poder transformar isso daqui em algo mais escalável, algo mais responsivo. Deixa eu ver se consigo rodar outra aplicação agora aqui no celular, já que essa abriu. Vou ver se a outra abre também. Vou desinstalar. Isso agora vai. Não quis ir, não sei porquê, mas tá bom. Bom, pessoal, basicamente é isso que eu tinha preparado, tá? Sobre a questão da responsividade. Queria saber se tem alguma dúvida sobre esses componentes aí, sobre questão de usabilidade, se eu posso estar auxiliando vocês em alguma coisa. Eu quero deixar o tema aberto aí para vocês também. Se quiser me perguntar alguma coisa sobre esse tema aí. Se tem alguma coisa. Não, tá tranquilo? O grid interno dele? Ah, do float? Nada, é que assim, quando você joga... Quando você joga os componentes dentro da tela, vamos supor que você queira jogar um círculo. Eu tenho alguns componentes aqui, né? Alguns GOS Button View, que são componentes da paleta do GOS. Mas quando tu joga um, ele se adequa sozinho. Eu não preciso fazer nada. Ele já fica responsivo sozinho. Né? Aí aqui ainda posso decidir, por exemplo, se eu quero, sei lá, se eu quero um layout centralizado, justificado, né? Se eu quero ele alinhado à esquerda, à direita. No caso, eu decidi tudo como centralizado, porque, na minha opinião, fica mais modular, né? Mas eu poderia, por exemplo, ter um software, criar um software, no caso, criar um RP, que ele fosse completamente voltado para o float layout, tá? Completamente virado para esse lado do float layout. Aqui eu carreguei alguns frames, tá? Eu carreguei alguns frames só com a descrição dele mesmo, e com uma imagem fixa, tá? Mas é isso, o float layout, esse float layout, ele tem esse intuito de ser algo mais rápido mesmo. Com esse grid panel aqui, a gente poderia, por exemplo, criar uma outra tela aqui dentro dele, né? E uma outra tela, um outro projeto, né? E sair programando dentro dela aqui, criar alguma coisa mais estruturada e tal. Mas eu acho que não é muito a ocasião para isso. Como por exemplo aqui, ó. Se eu fosse estruturar um projeto, né, no caso. Se eu colocasse aqui 12 colunas e estruturasse elas de forma igualitária, né? Você vê que ele mesmo calcula para mim a porcentagem que eu tenho de cada coluna, né? Poderia jogar dessa forma, por exemplo, 20%. Ou seja, cada coluna tem aproximadamente 20% de tamanho de tela. Então, se eu esticar a tela, repara que os componentes, as colunas, elas vão se ajustando com isso também, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, um botão dentro de cada uma delas, cada uma um quadradinho desse, né, do caso, ele também se ajustaria a isso. Ele também ficaria responsivo o suficiente, né? E tem outra coisa legal, que quando você coloca quando você só joga os botões ou os itens dentro da grid, ele vai acumulando aqui dentro esse control collection aqui, né, sozinho. Então, eu poderia, dentro desse painel grid aqui, desse control collection 0 aqui, poderia associar um outro botão, por exemplo. Colocar um círculo aqui para diferenciar. Um círculo para diferenciar. E aí eu poderia pegar esse control collection 0 aqui e associar ele a um círculo, por exemplo.
Aí esse ciclo ele passaria a pertencer a esse outro collection 0 aqui daí. Tá? E outra coisa que eu poderia fazer também aqui, que é bem legal também, se o Delphi não travar, como já aconteceu, vou abrir outro. Vou fazer o seguinte aqui. Grid. É pegar esse cara e colocar e associar a ele um controle, no caso um botão, por exemplo. E falar que esse botão ele vai da coluna 0 até a coluna 2, por exemplo. Aí ele me centraliza o botão. Tá? Foi o que eu fiz no caso daquele outro exemplo. Que daí eu subi ela de novo aqui. Cadê? Responsividade. Então, eu poderia pegar esse aqui. Tá bom. E colocar esse botão, por exemplo, alinhado, sei, deixar esse aqui alinhado ao centro, enfim. Bom, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa ajudar? Pode falar. Tá. Eu não consigo escutar mesmo daí. Mas eu também tô sem microfone também. Deixa eu colocar aqui para te ajudar, para te escutar. Não tô escutando, mano. Falei. Não. Mas pode falar. Fala um pouquinho mais alto só. Certo. Às vezes é mal perfeito. Só que se eu faço um pouco maior, esses dois componentes eles são considerados real. Sim e não. Porque é o seguinte, quando você fala em telas menores, que você tem um celular com uma tela menor e está correndo esse problema, muitas vezes é porque a sua disposição da tela está errada. Isso é uma coisa que o Adriano também tinha falado é muito importante, sobre o UI e o UX. Não necessariamente todos os componentes têm que ficar na mesma tela. Eu queria poder ter trago aqui um exemplo, mas vamos fazer uma pequena associação, tá? Você tem lá o modelo de UI, né, da Apple. A Apple ela sempre é um modelo de interface, tá, gente? Então, todas as interfaces que você vai criar, você vai se espelhar na Apple. A Apple ela tem uma grande sacada que eu chamo de valet, né? Que é como se fosse aquelas gavetas que sobem de baixo para cima. Então, essas gavetas, elas são uma excelente sacada para você despoluir a tela
continuando com os componentes da mesma tela, porque existe o conceito de você mudar de tela, né? Então, você está numa tela, você vai para outra tela. Só que para isso não acontecer, você pode usar o conceito do valet. Então, beleza, é um pouco trabalhoso você fazer isso no Delphi, né? De criar o retângulo, subir, mas você pode usar, por exemplo, os componentes do GOS, que eu gosto bastante dele, né? Mas ele já tem isso pronto. Entende? Você só joga os componentes dentro dela e ela faz isso. Isso resolveria em partes, mas você também poderia usar esses componentes aqui se você vê que existe essa necessidade na tela. Aí é uma questão de você pegar o projeto e analisar. Não tem uma resposta certa para isso. Tá? Mas, de forma geral, eu tentaria despoluir a tela. Não deixaria muita coisa na mesma tela. Tá? Eu acho que isso já resolveria o teu caso aí. Beleza? Alguém mais? Uma dúvida? Fala, mano. Alô? Tá funcionando? Legal. Deixa eu... Achei legal a dica do Grid Panel, né? Resumiu bem essa questão de utilizar tanto no Windows quanto no mobile. Legal. Mas quais outras dicas você dá pra gente para aproveitar o sistema que eu já tenho no FMX, que funciona no desktop, e eu quero migrar esse sistema completo, além de despoluir, claro, né? Como que eu jogo ele do jeito que tá no mobile? Tem algum componente que não funciona, não fica legal de forma alguma? Quais outras dicas você pode dar pra gente? Você usa algum componente terceiro? Dentro do seu projeto? Não, Tudo nativo, não. Delphi? Não. Delphi. Tudo nativo. Nativo. Os componentes todos, botões, tudo. Visual, tudo nativo. Porque é o seguinte, tem componentes no nativos, né, que no Delphi, né, no desktop, vão ficar legais, vão ficar bons, vão ficar visualmente legais. Só que quando passa isso para o mobile, eu já sinto uma necessidade muito grande de algo a mais ali. Falta uma coisa, sabe? Ali, como se fosse inferior. Você pega a comparação de um com o outro. Então, esse é o primeiro ponto, né? Não tem nada pronto para você pegar ali exatamente o projeto que está rodando no mobile e passar ele no Windows e passar ele para o mobile, né? Não tem nada muito pronto, mas a dica tente refatorar. Às vezes, se você tem lá, supondo, tá? Você tem lá um projeto... Desculpa, de que é o seu projeto? O que seria ele? É para vendas mesmo. Para vendas mesmo? Você está rodando ele no Windows, né? Sim. Certo. Aí você tem lá o menuzão principal. A primeira coisa que eu mudaria dele, por exemplo, seria o menu principal, que eu mexeria. Aí eu refatoraria esse menu principal dele e deixaria ele responsivo para me rodar no mobile, porque aí eu já tenho uma porta de entrada, eu já tenho como começar com alguma coisa. Daí para frente eu vou estruturando os módulos, entendeu? É muito complexo você querer mudar tudo, estruturar tudo, porque eu tenho certeza que sei lá, a maioria das pessoas que começaram a fazer um sistema FMX para Windows não pensou em rodar o mesmo sistema no mobile. Vamos criar dois, é normal, vamos criar um fork do sistema, cria lá para o Windows e dali para frente, quando der, eu crio um mobile disso, né? Aproveita a regra de negócio, aproveita as classes, aproveita as interfaces, aproveita tudo, mas a tela não, a tela tem que criar outra, né? Então, não tem uma receita mágica. Eu estou tentando trazer isso aqui para daqui para frente, quem puder fazer essa estrutura já pensando em rodar a mesma tela, porque é possível, né? E é isso, assim, eu faria isso. Eu pegaria primeiro a tela principal, migraria a tela principal toda para ser responsiva e depois eu pegaria os módulozinhos dele lá. Entendeu? Acho que isso já vai resolver. Beleza? Mais alguém? Alguém tem vontade? Agora que o microfone está funcionando, deixa eu chegar aqui, senão eu sou péssimo para escutar também, cara. É possível passar o código-fonte do VCL diretamente para o FMX ou eu tenho que reconstruir tudo? Você está rodando no FMX para Windows ou para mobile? Para o Windows mesmo. Para Windows mesmo? É possível. Daria para criar um programa de migração. Programa de migração. É uma coisa que eu estou tentando estruturar no meu dia a dia ali para criar esse programa de migração. Que aí você poderia sim reestruturar os de DFM para .fmx, por exemplo, trocar os componentes, porque o grande lance de você tirar do VCL para o mobile é a questão, primeiro, que quem criou no VCL dificilmente criou em 3 camadas.
Então, hoje em dia não tanto porque já está mais popular, né? Já está mais normal. Mas falando em sistemas legados, não tem 3 camadas. Então, como é que você vai migrar diretamente de um VCL 2 camadas para o mobile? Não tem como tu fazer a conexão direta ali, vai ficar péssimo, né, a conexão. Então, nesse caso, sim, seria mais fácil você reescrever. Agora, se você quer trabalhar direto no Windows, aí é um pouco mais flexível. Daria para fazer isso. Só dar uma dica sobre esse assunto de migração de VCL para FMX, que eu já passei esse processo. Você estiver... Desculpa. Claro, fica à vontade, pô, imagina. Por exemplo, 15 pênis no sistema de vocês pegassem um pênis só e fazer um batch, ou no próprio Delphi, migrando um pênis só para ponto FMX, porque os tipos do FMX do FM são diferentes. Sim. A partir do momento que você fizer isso, você faz pegando todos os pênis. Então vocês migram primeiro um pênis, migram primeiro um button, migram também um layout, grid layout, por exemplo. Isso. Aí depois que vocês fizerem um de cada, vocês conseguem rodar toda a aplicação já migrando tudo. Pra quem não Acho que conhece, é mais fácil para vocês. Para quem não conhece, tem um programa de migração que pode ser usado como espelho, que é o Refind. O Refind, ele faz isso, assim, não para FMX, mas ele pega as referências do projeto e vai reescrevendo, não é? Vai escrevendo. Então, você pode assim, daria para usar o mesmo conceito, tá? Daria para usar o mesmo conceito no caso do Eu tô FMX. migrando do VCL para FMX para rodar em tanto Windows como no Linux. Legal. E a gente já está usando esse tipo de padrão. Então, acho que é bom para vocês pensar nisso para facilitar a vida de vocês também. Para quem não conhece também, gente, esse projeto a gente está rodando aqui no Android, está rodando no Windows, porque são coisas mais à mão da gente aqui. Mas assim, isso daqui, esse conceito, ele também funciona no Windows, no Linux, tá? Daria para pegar esse cara aqui e criar uma máquina virtual Linux, por exemplo, aqui para testar, ou uma macOS. E esse conceito todo aqui, ele se adequaria, tá? Quando eu fui apresentar essa primeira vez para uma pessoa, a primeira ideia que veio na cabeça da pessoa foi usar essas views aqui, né? Essas views. Essas views, elas são... você pode criar determinados parâmetros para as telas, ou seja, eu quero que essa tela não tenha esse botão buscar para, sei lá, para Mac. E aí, para o Windows, ele tem esse botão buscar, por exemplo. Eu poderia criar isso aqui também, só que isso é trabalhoso. Imagina você ter lá, sei lá, Androids de N tamanhos, iPhone de N tamanhos, Android, o tamanho de telas diferente de Windows de N tamanhos, e você precisar de mudar alguma coisa, algum conceito, algum botão, sei lá, qualquer coisa, e você tem que sair procurando isso dentro de todas elas aqui. É legal o conceito, tá, das views, é legal o conceito, mas o conceito da responsividade mesmo não cabe aqui. Não cabe aqui. O conceito da responsividade, ele cabe em você precisar de mexer em pouca coisa para adequar o seu código. Beleza? Alguém mais tem alguma dúvida sobre isso? Posso ajudar vocês em alguma coisa mais? Não? Bom, pessoal, então minha palestra foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Valeu!